Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Oi, gente, tudo bem, meus irmãos, meus queridos? Como é que vocês estão? Gente, tá um sol tão gostoso aqui hoje. Hoje tá quente. Então, meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo, né? A situação da nossa horta aqui na estufa. Mas assim, eu já adianto para vocês que a vida no campo, Deus usa todas as ferramentas para nos moldar, para nos mostrar algo, né? Isso não quero dizer que na cidade ele também não usa, né? Mas aqui no campo requer um pouco mais de paciência. As coisas não acontecem assim, ó, né? Então você tem que exercitar essa paciência, a fé e a confiança em Deus. Vocês lembram que, acho que uns 3 vídeos atrás, eu mostrei para vocês como é que tava aqui
a nossa horta, eu plantando. Foi a primeira vez que eu plantei, eu mostrei para vocês, né? Gente, de lá para cá, eu já replantei 3 vezes. O alface eu replantei 4 vezes. E todas essas vezes, a dona formiga e toda a sua galera não deixaram nada, gente, nada. Bom, para não falar nada, né, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, deixa eu virar aqui a câmera. Para não falar nada. Eita, não quer virar? Peraí. Virou. Para não falar nada, a cebola, elas não quiseram saber da cebola, né? Ó, a cebola ficou, desde a primeira vez que eu plantei, a cebola permaneceu. Esse aqui é um pé de pimentão. Quando eu cheguei, ele já tava aí. Ele tava desse jeito aqui, ó, totalmente pelado. Aí quando eu tirei a terra debaixo dele, assim, em volta dele, tava cheio de formiga. Aí coloquei aí uma comidinha especial para elas. Tirei os matos e comecei a molhar. E, gente, começou a folhear de novo. Só que aí, né, quando elas comeram tudo que eu tinha plantado no canteiro, comeram as folhas do pimentão. Aqui nesse primeiro canteiro, não, na realidade não é o primeiro, esse aqui, vamos começar daqui, né? A salsinha e a cebolinha, elas não mexeram. Mas eu não sei por que a salsinha, ela começou a amarelar. Ó, tá vendo? Ela começou a amarelar e eu não sei também se a formiga começou a comer. Mas enfim, ela tá lutando aqui, a salsinha. Agora a cebolinha, ela tá indo firme e forte. Cebolinha, eu acho que elas não gostam muito, não. Aqui, gente, aqui é aqueles temperos, né? Aqui é o coentro, um tipo de coentro. Aqui é a erva cidreira, ou é a menta. Sempre me confundo entre essa daqui e aquela ali, ó. Uma é menta e a outra é erva cidreira. E esse aqui é o orégano. Esses aqui, elas não estão mexendo, né? Ali é a hortelã. Tá linda a hortelã, né? Então, os temperos, elas não estão mexendo. Mas olha aqui esse canteiro, gente. Esse canteiro aqui eu tinha plantado rúcula aqui. Aqui tinha beterraba e o restante era couve. Não ficou nada. Aí a segunda vez eu plantei aqui alface, semeei rúcula, tava tão bonitinha a rúcula toda semeada aqui, que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas elas vieram e comeram tudo. Aí, olha, deixa eu vir pra cá. Gente, coloquei uma mesa aqui, viu? Embaixo da estufa, olha. Coloquei uma mesa de apoio aqui pra mim, que vai estar me ajudando. E tô até pensando em colocar alguns vasos para plantar aqui em cima, sabe? Vamos ver. Aqui, nesse aqui, ó, aqui também tinha alface, né? Perto da cebola, não ficou nada. Aqui eu plantei primeiro brócolis, nesse canteiro. Elas levaram tudo. E depois eu plantei mais alface americana, também levaram tudo. Aí depois aqui nesse cantinho, eu semeei almeirão ali. O almeirão, eu confesso que ele nem chegou a nascer, gente. Ou se nasceu, elas levaram, eu não sei, porque era uma semente já que tinha vencido. Mas aqui, olha, eu semeei rabanete de uma semente que tinha venceu alguns meses. Mas, gente, nasceu tudo, tava a coisa mais linda. Nasceu tudo, tudo, tudo. Elas levaram. Aqui, por enquanto, elas não levaram, porque aqui é tomate. Eu acho que tomate, eu não sei, por enquanto elas não levaram o tomate, né? Aqui eu plantei, olha, 3 mudinhas de tomate. E eu semeei tomate, sabe quando você pega o tomate, você pega a polpa do tomate que já tem as sementes? Então, eu joguei na terra, ó, e tá nascendo, ó.
Ó, tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui também, ó. Tá vendo, ó? Bem pequenininho. Aqui também tá nascendo mais, ó. Isso aqui é tomate, gente. Tomate, sim, do mercado mesmo. Olha aqui, ó. Tá nascendo, né? Esse aqui é o manjericão. Tá lindo o manjericão, gente. Lindo, lindo, lindo. Elas não mexem com o manjericão, né? Ó. Nossa, mexeu no manjericão, vem aquele cheiro gostoso. E aqui é a nossa berinjela. Que olha aqui, gente, tá nascendo uma florzinha. Que lindo, né? Elas também até agora não mexeram na berinjela. Lá fora, gente, eu tinha plantado... Deixa eu levar vocês lá, peraí. Ó, aqui fora, que é assim, ó, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês, a estufa, nós estávamos lá dentro da estufa, né? Estávamos lá dentro da estufa, ali dentro. Aí aqui, esse pedacinho que tem aqui fora, aí eu comecei a limpar, né? Pra plantar alguma coisa, aproveitar todo o espaço, né? Aí aqui, olha, nesse cantinho, ih, tá dando sombra. A minha sombra, gente. Mas eu vou aproximar aqui, ó. Aqui, ó, eu plantei jiló e jiló. O jiló, por enquanto, tá indo, né? Mas nessas duas covinhas aqui, ó, nessa daqui e naquela ali, eu plantei pimentão. Não semente, plantei a mudinha mesmo. Elas cortaram já. Elas cortaram. Aqui eu tinha plantado pepino. Também foi embora o pepino. Aqui tem uma pimenta. Que essa aqui eu não comprei, eu ganhei. Aí acabei plantando, que eu acho ela tão bonitinha, aquela que é vermelhinha. Não consumo essas daí, mas plantei. Mas enfim, gente, tá? Então a nossa horta ela tá assim, né? Aí, gente, o que eu tenho assim pra falar pra vocês, né? Porque aqui eu acredito que Deus, ele usa todas as ferramentas. A horta é uma ferramenta. É uma das ferramentas aqui no campo. Poxa, Raquel, 4 vezes você plantou alface e não está colhendo alface? Não, gente, ainda não estou colhendo alface. Não estou. Requer realmente muita paciência, muita paciência. Eu estou lidando com essa questão aí das formigas. Inclusive você que está vendo o vídeo, chegou até aqui esse momento. Se você já mora no campo, se você tem alguma ideia, né, para mim, além do que eu já fiz, tá? Eu já usei bicarbonato com açúcar, eu já usei só bicarbonato, eu já usei gergelim, eu já usei os granuladinhos que a gente compra na agropecuária. Teve um irmão que falou para mim que pode ser por conta que tá seco, muito seco, né? E não choveu. Então, por conta disso, porque assim, a formiguinha, ela entra, ela vai ali no canteiro, só que ela não se alimenta da folhinha que ela pegou. Ela pega as folhinhas, algo que eu não sabia, viu, gente? Ela pega as folhinhas e ela leva lá para a casinha dela, carrega lá para a casinha dela. E lá elas vão deixando todas as folhinhas, só que elas não vão se alimentar dessa folhinha. Elas vão se alimentar do mofo que vai acontecer a partir da decomposição dessas folhinhas. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca, vamos supor, o gergelim, falam que o gergelim é bem nocivo para elas, que elas carregam o gergelim até a casinha e o gergelim é altamente tóxico para elas. Algumas realmente vão morrer e outras não, elas vão abandonar a casinha e vão para outro lugar, longe, para outro lugar, né? Só que pelo fato de estar tudo muito seco, né? Pelo fato de estar tudo muito seco, então pode ser que na casinha delas esteja seco, não tem uma umidade suficiente, né, para mofar, para o processo de mofar do que elas estão pegando aqui na horta, no caso que é o gergelim e as outras coisinhas que eu coloquei.
Um irmão falou isso para mim, né? Que pode ser isso, pode ser, né? Então eu tô aí, gente, na luta, na luta, na luta, na luta. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Deus é tão bom, tão bom. Aqui a gente não tem mercado do lado, né? Igual tem na cidade. Na cidade você tem alface 24 horas por dia. De madrugada, se você cismar de ir em algum Carrefour da vida aí, que esteja, aqueles que são mercados que ficam hipermercados 24 horas, você vai lá, você vai encontrar um alface. 24 horas. Aqui não. Aqui a gente não tem, gente, né? Não temos. Eu tô assim a 9 quilômetros da cidade. Eu não tenho assim, alface acabou. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. E então, como é que eu fico aqui? Eu queria, minha sogra, ela vai chegar. E eu queria muito que ela, né, já tivesse uma alface, uma couve. E para nós também aqui, né? Porque alface é rápido, né, gente? Alface é bem rápido. Alface, em 20 dias, você já pode estar começando a colher alface. Aí, Deus é tão bom. Deus me ama tanto, gente. E te ama também, né? Na primeira semana que eu cheguei aqui, Deus nos presenteou com um vizinho de um coração muito bom. Ele é plantador de batatas, de morango, de outras coisas também. Parece que de brócolis também. Ele nos trouxe uma caixa, gente. Pensa, uma caixa enorme. Esses engradados, sabe? Grandes de batata. Aquelas batatas que o pessoal usa para fazer, que o pessoal gosta para fazer batata frita, que são aquelas batatas grandes e ela é meio sujinha por fora e que na feira ela é cara. Pois é, ele trouxe uma caixa daquelas, gente. Pensa. Pensa na felicidade da mulher quando viu aquilo. Aí reparti, né, gente? Reparti com o pessoal e tudo mais, né? E naquela mesma semana chegou também uma caixa de papelão lotadas de verdura. Lotadinhas de verdura, gente. Lotadinhas de verdura. E essa semana, novamente, Deus enviou. Uma irmã mandou para nós alface roxa, mandou alface romana, mandou tão bonitinho, gente, que eu fiz ontem, tava tão gostoso, mandou repolho. Olha que bênção, gente. Olha a bênção. E também essa semana, um irmão trouxe uma caixa de papelão, assim, caixa grande, sabe? Lotadérrima. Lotada. Minha geladeira, gente, tá assim, a parte de baixo da geladeira não dá pra colocar mais nada. Alface, escarola. Eu acho que tem ali também, pra quem gosta, eu gosto. Minha mãe que gosta bastante também. Ai, gente, é uma verdura, peraí. Esqueci o nome. Mais uma verdura. Tinha também, pensa, alho poró. Enorme, alho poró, salsinha, cebolinha. A caixa tava gigantérrima, gente. Catalônia, lembrei. Catalônia, pelo que eu vi, aquilo é Catalônia. Catalônia. Ou seja, Deus, ele mandou mais do que eu tinha plantado aqui. Eu tô com verdura para um mês na minha geladeira, gente. Para um mês. E como é que a gente não abre muito geladeira, eu acredito que vai dar, né? Que vai dar. Minha geladeira tá lotadinha, gente. Lotadinha a parte de baixo de verduras. Lotadinha. Então, assim, Deus, gente, ele quer mostrar alguma coisa para mim. Ele quer me ensinar algo, entendeu? Então, eu falo para vocês, você que tá vindo pro campo, ou que ainda não veio, aqui você vai exercitar essa questão da espera, essa questão do tempo de Deus, tá? Volto a dizer, por que é diferente da cidade? Porque na cidade, a gente tem ali, ó, ali do lado a gente tem os meios, né, para você sanar o que você tá precisando. No campo, não.
No campo você precisa exercer essa paciência e a fé e a dependência de Deus. A dependência de Deus, gente. Eu vou ficando por aqui. Ó, um grande beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscreverem no canal para que vocês não percam nenhum vídeo que eu venho colocando. E vou colocar muitos outros vídeos, conversando muitas outras coisas sobre a questão do campo, a questão da vontade de Deus para a nossa vida. Vou mostrando aqui o que eu vou fazendo, o que vai dando errado, o que vai dando certo, o que eu tenho aprendido, né? Como é que Deus está usando as ferramentas para estar me moldando, para estar moldando a minha família. E eu quero repartir aqui com vocês, tá bom? Compartilhem aí o vídeo para quem vocês acham que vai ser bom. Beijos, gente. Fica com Deus. Tchau.